nessa época. E era boca do inferno porque falava mal de todo mundo, dizia coisas, fazia poemas e sonetos com palavrão, com uma certa pornografia, com coisas desse tipo, e para, sei lá, para a moral do século XVIII, ele era considerado muito chocante. O Glauco é chocante para a mentalidade, para a moralidade do século XXI. Eu conheci Glauco Matoso no final dos anos 70, por volta de 1978, 1979, quando eu morava em Salvador. Não nos conhecemos pessoalmente, conhecemos por correspondência, porque eu era ligado a um grupo que fazia arte postal. A arte postal consistia em você pegar envelopes, objetos, cartas postais, papéis soltos, mandar pelo correio com desenhos, com frases, com penduricalhos artísticos de um modo geral. E por conta disso me chegou às mãos uma remessa do jornal Dobrábio, que Glauco estava fazendo nessa época em São Paulo. Eu achei isso aquilo um negócio muito louco. Primeiro porque tinha uma feição gráfica completamente inusitada. Era algo datilografado e a gente via que as letras grandes das manchetes eram todas feitas com o O maiúsculo. Eu ficava imaginando como é que o cara fazia aquilo, porque não me passou inicialmente pela cabeça que alguém pudesse, com tanto capricho, com os recursos limitados de uma máquina de escrever mecânica, Olivetti, pelo tipo, uma máquina igual a minha, inclusive, a mesma máquina que eu tinha em casa, que alguém pudesse fazer uma coisa com tamanho capricho e com tamanho perfeição. E, em segundo lugar, pelo conteúdo do Jornal Dobrado, que era um jornal gay, coprofágico, anarquista, concretista e dadaísta e mais uma série de outras coisas. Então eu comecei a ficar fascinado toda vez que recebia aquele material, lia dezenas de vezes do começo até o fim e fui entendendo um pouco qual era a proposta, como a gente dizia na época. E comecei a mandar materiais para Glauco também, e começamos uma correspondência. Eu comecei a mandar um pouco de poemas nesse sentido, gay, coprofágico, dadaísta, concretista, surrealista, ou seja lá o que for. E ele começou a incluir em algumas edições do Jornal Dobrábio. Depois, em 1980, eu passei alguns meses em São Paulo, porque eu estava com dois amigos meus, o Tadeu Matias e o Fubo, fazendo um show no saudoso Teatro Lira Paulistana, na Praça Benedito Calixto. Fizemos shows de meia-noite lá durante muito tempo e o Glauco apareceu lá. Eu avisei que estava em São Paulo, ele foi lá e começamos a sair juntos, conversar muito, dar muita risada. Descobri que ele tinha uma coleção fantástica de uma coisa que na época eu ouvia falar, mas nunca tinha tido acesso, que eram álbuns de vinil piratas dos Beatles, com sobras de gravação de estúdio dos Beatles. E eu ficava fascinado com aquilo. Eram álbuns e mais álbuns, discos e mais discos, com material jogado fora pelos Beatles. Não só pelos Beatles, tinha coisa de Bob Dylan também, tinha coisa de Arlo Guthrie, que era outro artista rock folk, que a gente curtia muito. E estabelecemos essa amizade em torno de literatura, em torno de música pop, em torno de poesia e tudo mais. Foi quando o Glauco lançou esse maravilhoso álbum do Jornal Dobrábio, olha, 1977 a 1981. É toda a produção, isso é uma coisa que já está devidamente consignada nos compêndios e nas bibliotecas, ou talvez no inferno das bibliotecas brasileiras, porque o conteúdo que tem aqui é um conteúdo um tanto chocante. Um outro detalhe interessante foi que eu forneci para o Jornal Dobrábio de Glauco, como o jornal defendia a coprofagia, que seria um estágio posterior da antropofagia de Oswald de Andrade. Eu mandei para Glauco cópias de um folheto de cordel chamado Doutor Caganeira, o homem que borrou o mundo inteiro com uma cagada. Era um folheto de João Martins de Ataíde, que depois eu, pesquisador de cordel, vim a descobrir que a autoria real deve ser de Leandro Gomes de Barros, porque uma parte da obra de Leandro foi depois absorvida e reassinada por João Martins de Ataíde, mas era um folheto contando o sujeito que deu uma cagada gigantesca que submergiu todo o planeta Terra. E o Glauco achou isso uma coisa maravilhosa, porque era uma espécie assim de uma junção de duas pontas, uma poesia de vanguarda dadaísta e anárquica, e na outra ponta a literatura de cordel nordestina. E essas duas coisas se encontravam.
Ele transcreveu estrofes do folheto no Jornal Dobrábio, está tudo transcrito aí, e começamos com essa amizade. Depois ele fez, depois que ele encerrou o Jornal Dobrábio, começou a revista De Domingo, que era uma sátira à revista De Domingo do próprio Jornal do Brasil. E aqui, mais uma vez, eu publiquei alguns poemas, e eu criei também, nós criamos juntos, no Jornal Dobrábio, uma seção que eu chamei de aporias apócrifas, que são frases que a gente inventa a frase e atribui a um autor incauto, coitado, que jamais teria dito aquilo, ou que talvez até poderia ter dito aquilo. As aporias apócrifas eu usei também nas orelhas de livros de poesia que eu publiquei, livros como Sai do Meio, Lá Vem o Filósofo, de 1980, e O Homem Artificial, de 1999, esse já publicado aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro desde 1982. Então, a obra de Glauco teve uma influência muito grande sobre mim, porque me abriu a cabeça para um certo espírito que falta às vezes na vanguarda, que é um espírito de humor. Eu fiquei gostando muito de qualquer movimento de vanguarda no mundo, mas que seja dotado de senso de humor, como eu vejo, por exemplo, no Colégio de Patafísica, lá da França, que tem Boris Vian, Raymond Queneau e vários outros escritores e poetas que têm esse mesmo espírito anárquico que o Glauco tem, com senso de humor, porque não tem coisa mais chata no mundo do que uma vanguarda sem senso de humor, uma vanguarda que se acha justamente não aquele maluco que vai na frente do exército, mas aquele alpinista que escalou o Everest e diz que está de lá de cima olhando para todo o resto do mundo. Glauco nunca teve esse aspecto. Ele sempre foi um cara questionador. Nos 5.000 e tantos sonetos que ele fez depois disso, esse aspecto questionador, irreverente, brincalhão, sarcástico por um lado, mas carinhosamente bem-humorado pelo outro, esse espírito que estava presente no Jornal Dobrábio, está presente nesses 5.000, 6.000, sei lá quantos sonetos ele fez até agora. Então temos essa amizade à distância, porque eu moro no Rio, ele mora em São Paulo, eu vou pouco lá, ele vem pouco aqui, mas nos correspondemos ainda, de vez em quando. Ele agora tem um computador falante, ou seja, ele já, em matéria de ficção científica, ele já está muito na minha frente, que eu sou um autor de ficção científica, que ainda escrevo num computador tradicional, mas ele, sempre na vanguarda dos fatos, está muito mais adentrado do que eu. Ele tem um computador que fala para ele. Então, a importância de um evento como esse, celebrando a presença, a influência e o caráter marcante da obra de Glauco Matoso, tem essa importância no momento em que nós estamos vivendo um tempo careta no país, um tempo onde as vanguardas e a arte em si estão sendo perseguidas, um tempo onde a orientação sexual das pessoas é considerada a coisa mais importante que elas têm, quando simplesmente, Glauco me falou uma vez, ele disse, olha, a orientação sexual é como o paladar, cada pessoa gosta de um prato preparado de uma maneira diferente. Tem gente que gosta de comer feijão com arroz, outros misturam feijão com macarrão, outros misturam feijão com banana, tem gente que come feijoada com laranja e assim por diante. Cada um tem seu gosto. Isso não é a coisa mais importante do mundo, é o prazer e a sobrevivência de cada um. Eu me lembro muito também, para encerrar, de uma figura marcante que tem na minha cidade, de Campina Grande, que é Pedro Cancha, que nos anos 60 ele desfilou de saia em carro aberto no centro de Campina Grande, quando um figurinista de Recife lançou a moda do saiote masculino. Então pegaram esse cara, que era um cabeludo lá de Campina Grande, ele vestiu uma saia e desfilou no centro da cidade de carro aberto, sendo vivamente aplaudido pelas pessoas. Isso era por volta de 1968, 69. Recentemente o pessoal de Campina Grande fez um documentário sobre ele e disseram, Pedro Cancha, o que é que você me diz do passado? E ele disse, o passado era mais moderno. Essa é a sina do Brasil. O nosso passado era mais moderno. E a obra de Glauco Matoso está aí até hoje para provar que isso é uma verdade. Vou gravar rapidinho, só uma fala sua, só para testar. Vamos lá. Depoimento sobre Glauco Matoso, o Boca do Inferno Gregório de Matos do século XXI, o artista mais transgressivo de nossa geração.